Olá pessoal, seja muito bem-vindo aí ao nosso canal. Se você está chegando agora, não conhece, se inscreve, assina. Muito obrigado você que já nos acompanha, que acredita no nosso trabalho. Dá o like, compartilha com o máximo de pessoas possível. É muito importante o seu apoio para que nós possamos dar sentido ao nosso trabalho e estar aí dialogando com mais pessoas, tá bom? Segue a gente nas redes sociais, em nosso Instagram, tá aí o link aí abaixo. Tem promoção dos nossos livros no site da Amazon e das nossas editoras. Clica aí também que você vai amar, beleza? Gente, eu escrevi há um tempo atrás um pequeno artigo no meu blog, que eu vou colocar o link aqui também abaixo, falando sobre algumas características das seitas. Ou seja, como é que a gente pode caracterizar algumas seitas? Por que, que o bolsonarismo poderia se encaixar, de certa forma, numa seita, de ser chamado de seita? Ele pode talvez não ser estritamente aquela seita clássica que a gente conhece, de tentar ali se manter secreta diante da sociedade. Pelo contrário, eles tentam aparecer cada vez mais. Entretanto, eles têm muitos comportamentos que os aproximam desse tipo de organização perigosa, que são as seitas. Bem, eu vou colocar aqui para vocês as 7 principais características que a gente poderia associar a esse movimento que ainda existe no Brasil. E o interessante é que na medida que ele se enfraquece e o grupo da seita bolsonarista vai diminuindo, ele parece se moldar cada vez mais a essa característica e se encaixar cada vez mais nesses pontos. Aí você me diz aí depois, comenta se você concorda ou não com todos eles ou com alguns deles, tá bom? Primeiro ponto, são 7. Ruptura ou apartamento com a maioria da sociedade. Você pode perceber que a seita bolsonarista, eles se consideram uma espécie de apartamento, ou seja, de separação com aquela sociedade corrupta, aquela sociedade suja. Ou seja, o mundo todo é sujo, o mundo todo é corrupto, é ladrão, quem presta são eles. Eles são os bons, eles estão do lado do bem. Todo mundo é mal. Eu sou mal, você não presta, certo? Todo mundo que discorda deles não presta. Só quem presta são eles. Eles são o alecrim dourado. Só quem presta na humanidade são eles, as ideias deles. Então eles criam um grupo, tanto prático como também no campo das ideias, de apartamento dessa sociedade. Ou seja, eles se consideram aquele grupo que rompeu com o status quo, que rompeu, tá certo, com o tradicionalismo, seja lá do que rompeu ali com sei lá, o sistema, né? Então eles estão apartados disso aí. Então, primeira característica de uma seita, eles se comportam como se estivessem apartados de uma sociedade, tá certo, que está ali corrupta, corrompida. Segundo ponto que caracteriza essa seita: obediência total e cega a um chefe ou guru carismático. Você pode perceber que, à medida que o Bolsonaro se afunda cada vez mais nas próprias palavras e ações, aquelas pessoas que sobram no movimento, eles se apegam cada vez mais de forma aguerrida a esse líder, a esse guru. Ou seja, esse guru carismático, de alguma forma, ele consegue manter uma ligação entre eles que o Adorno chamava de identificação, né? E que o Freud também chamava de identificação, ou seja, o sujeito se identifica com o líder, ele cria um processo de identificação. Então você cria uma obediência cega e nenhum tipo de questionamento. Não importa o que ele faça, ele pode matar uma criança lá no Planalto, certo? Se ele matar essa criança, eles vão justificar que aquela criança estava cheia de bomba e iria explodir perto dele, era uma criança bomba. Eles têm que criar algum tipo de justificativa para racionalizar um apoio absurdo, né, a um líder, por mais absurdo que sejam as atitudes deles, por mais incoerentes que sejam as palavras dele. Porque ele ficaria numa situação muito complicada se ele admitisse por algum momento que o líder está errado. Se ele admitir que o líder está errado, isso gera brecha para encontrar outros defeitos. Isso seria muito ruim, né, para uma seita. Admitir que o líder está errado. Então, ou seja, há uma obediência cega e total àquele líder. Não há questionamento, não há reflexão crítica, você simplesmente obedece como se fosse uma máquina mesmo, né? Terceira, tendência ao segredo.
eles se consideram um grupo que são portadores de algum segredo. Esse segredo pode ser um segredo místico ou pode ser um segredo entre aquele grupo, ou seja, nós somos portadores de uma informação. Nós sabemos que fulano de tal, cicrano de tal são corruptos, são ladrões. Nós temos essa informação, nós sabemos disso, nós estamos convictos dessa ideia. E é uma coisa que pende muito também para a questão daquelas seitas que têm um caráter propriamente religioso, né? Ou seja, nós sabemos aí o dia da salvação, nós sabemos quando é que Jesus voltará. Não é à toa que essa aproximação do bolsonarismo, do olavismo com as seitas evangélicas, elas fizeram uma mistura praticamente homogênea. Você não vê diferença entre um e outro, porque elas vêm do mesmo princípio, das mesmas práticas, ok? Então essa tendência ao segredo de que eles têm uma informação que o resto não tem, ou eles enxergam uma informação que o resto não consegue enxergar. Ou seja, eles são os iluminados que conseguiram enxergar a realidade que ninguém vê. Muito bem, emoção e afetividade maior que raciocínio crítico. Isso aqui é uma coisa assim praticamente clara, né? Ou seja, eles substituem qualquer tipo de reflexão crítica, racional, científica, simplesmente pela emoção. Os grupos religiosos e os grupos políticos fanáticos, eles sabem trabalhar muito bem essa questão da emotividade nas pessoas. Eles sabem que as pessoas são muito mais mobilizadas pela emoção do que pela razão. Não adianta muitas vezes você querer trazer uma pessoa para uma ideia falando de números ou apenas de dados técnicos. As pessoas elas conseguem se mobilizar quando aquilo de alguma maneira mexe com algum interesse familiar, muito pessoal, muito íntimo daquele sujeito, daquela pessoa. Então, ou seja, essas pessoas sendo motivadas pela questão realmente da afetividade, é muito difícil que elas se desliguem daquilo ali, porque para ela desligar daquilo ali, de algum tipo de ideia, de algum tipo de conceito, se desligar do mito daquela pessoa que representa o pai para ela, que representa um salvador, e você pode perceber isso nos comentários das pessoas que seguem a seita. Eu amo, é o mito, nossa, ele é o salvador, ele vai trazer aí a esperança. Sempre palavras ligadas à questão da emotividade. Não são palavras que com competência, não são palavras que inteligência, critérios, não. São palavras de emoção, felicidade, amor, alegria. Perceba? Coisas que trazem o sujeito para o plano emocional, não racional. Então as seitas, elas funcionam muito nessa questão da emoção. Ponto 5. Militarismo e proselitismo. As seitas, elas agem sempre como se elas fossem donos da verdade. Ou seja, elas estão certas e o mundo todo está errado, né? Ou seja, em que sentido para diferenciar ali o primeiro ponto? Eles acreditam que são dotados de uma verdade absoluta. Essa verdade absoluta ela é imutável. Ou seja, não importa se o Flávio Bolsonaro comprou uma mansão de 6 milhões, não interessa se o Bolsonaro passou 30 anos roubando como deputado, não interessa se ele pegou 3 bilhões para poder comprar deputados agora, nesses dias, não interessa, ele é incorruptível. Então, ou seja, eles pegam uma informação, eles pegam uma crença, né? Ou seja, uma crença da qual eles acreditam ser aquela verdade absoluta, que aquela verdade está acima de qualquer tipo de questionamento. Se você pega uma ideia ou uma verdade que ela não pode ser questionada, então realmente a gente está falando de religião e de seita, não de ciência, porque a ciência ela sempre levanta a hipótese, e a filosofia mais ainda, de que a sua ideia, a sua crença ou o seu princípio, ele pode estar equivocado. Agora, se você pega aquela ideia e ela não pode ser questionada, se você não reflete sobre a possibilidade dela estar equivocada em parte ou no seu todo, então isso faz disso, esse proselitismo, faz também desse movimento uma seita. Eles não admitem a ideia de estarem errados, e isso é muito perigoso. Ponto 6. Cultos e eventos teatrais e ou espalhafatosos. As seitas, elas funcionam muito pela emoção, como a gente já falou. Então, seus eventos, suas reuniões, seus cultos, eles trazem sempre uma questão da teatralidade. Vocês perceberam agora o passeio de moto do Bolsonaro com os seus asseclas, com os membros da sua seita lá naquele estado. Então, não é só um passeio de moto, percebe? É um passeio de moto teatralizado. É uma coisa que ela é montada, não é espontânea. Montada em que sentido? O mito vai na frente, o povo vem atrás, como se seguisse aquela ideia de forma inquestionável. Então,
ele sobrevoa ali, né, como Hitler fez na Segunda Guerra Mundial em relação aos nazistas. Ele sobrevoa a manifestação para demonstrar que o líder está acima e visualiza a massa, a sua boiada. Então, ou seja, há todo um cenário teatral. Não é apenas você estar lá com a manifestação, é levar alguma bandeira, é encenar alguma cena. Aquela história de fazer cena, né? E é fazer cena mesmo, é você teatralizar a emoção, teatralizar o momento. Então, isso pode ser feito de forma mais aberta ou nos cultos mesmo, mais fechado, como eles costumam fazer, muito possivelmente aí também. Sétimo ponto, expectativa de intervenção divina. Quando você fala mito, você liga evidentemente o ser humano Bolsonaro a algum tipo de intervenção divina. Ele não é apenas um sujeito, ele é uma pessoa enviada por Deus. E isso nós vemos claramente em muitos comentários de seguidores da seita. Não é eu que estou inventando, não. Você pode ver nos posts, nos comentários das redes sociais, como as pessoas, principalmente de caráter religioso, aí a pontezinha que liga uma pessoa que já tem uma tendência fanática a um movimento como esse, então eles ligam a presidência e o cargo, né, essa pessoa que está lá, não é por acaso. Ele veio para limpar a sociedade, ele veio para perseguir os corruptos, ele está ali por uma causa divina, ele é um enviado de Deus, como várias vezes eu já ouvi também. Então, a seita, ela também se mobiliza, né, baseado na ideia de que aquele sujeito está ali, ele foi encaminhado por alguma ordem ou então bênção divina, né? Gente, essas ideias, tem muitos livros interessantes que você pode dar uma analisada sobre essa questão do poder das crenças sobre as pessoas. Eu vou indicar um para vocês aqui, que é A Opinião e as Crenças, do Gustave Le Bon, que é um escritor e filósofo francês anterior ao Freud, e ele já fazia uma análise sobre esse poder das crenças sobre os indivíduos. Como esse poder e as crenças, eles acabam mobilizando os sujeitos para uma determinada ideia fanática, ou seja, uma ideia que não está ali no meio da seita, possível de questionamentos. Bem, se você que faz parte da seita está duvidando disso, você faz um teste com você mesmo. Vai lá no grupinho da seita, que você faz parte, e peça a investigação do Flávio Bolsonaro sobre a questão da mansão que ele comprou de 6 milhões. Peça para investigar como é que as armas chegaram lá no Jacarezinho, quem foi que vendeu essas armas. Peça para investigar a questão das rachadinhas. Ou seja, se esse tipo de ideia for colocada dentro do grupo da seita bolsonarista, eles vão ser cortados na hora, ser chamado de petista, de comunista, de traidor. Eles não admitem nenhum tipo de ideia que seja divergente. Eles não admitem nenhum tipo de ideia que possa quebrar esse elo sagrado que eles acreditam existir, certo? Em relação ao seu líder, ao seu guru, né? Para finalizar, tem um documentário que eu assisti na Netflix já há um tempo, chamado Holy Hell, né? Holy Hell. É um documentário muito interessante que fala sobre um guru chamado Michael, e ele fundou uma seita nos Estados Unidos. E ele criou uma comunidade com milhares de pessoas, atraiu milhares de pessoas que viviam numa comunidade parecendo hippie. E ele é um cara muito carismático, digamos, com corpo esbelto. Ele conseguiu atrair muita gente para essa fazenda. O que foi que aconteceu? Ele era um sujeito que ele fazia as reuniões e tal, e sempre fazia uma piada negativa em relação à questão da sexualidade. Só que ele tinha relação com as membros, né, digamos assim, mulheres da seita, muitas engravidaram, fizeram aborto, e ele também tinha relação com os homens, faziam com que alguns membros da seita, alguns homens, tivessem relação com ele. Ele convencia, ele tinha um domínio tão completo da mente das pessoas que faziam eles, né, fazer esse tipo de coisa. E ele havia feito uns filmes pornográficos também. Talvez isso explique em parte a questão do Jairinho e da Flor de Lis dentro da seita bolsonarista. E isso é o que a gente sabe que acontece lá dentro. Fora o que a gente não sabe, será que esse tipo de prática também, né, de relação sexual entre homens também acontece dentro da seita bolsonarista? Não sei, pode ser. Mas eu indico vocês verem esse documentário, e ele é muito significativo do quanto as pessoas elas conseguem ser mobilizadas de um jeito a fazer coisas absurdas por uma crença inegável. Aconteceu que alguns conseguiram se tocar do que estava acontecendo, muitos até depois de serem estuprados por ele, muitos homens depois de serem estuprados por ele. Peraí, pô, tá alguma coisa errada.
conseguiram cair a ficha alguns. E mesmo denunciando, muitos continuaram seguindo. Então é o que acontece um pouco com a seita bolsonarista. Mesmo que as evidências sejam mostradas, mesmo que as provas sejam mostradas, muitos não vão admitir. Porque se eles admitirem, é uma espécie de destruir um castelo interno dentro delas mesmas. Aquilo que ela acreditou muito, que ela acreditava ser a verdade absoluta. Isso é uma perca muito grande para o sujeito, para a pessoa. E muitos não querem passar por esse tipo de frustração. Então eles preferem ir para a cova ou morrer acreditando naquilo ali. Mas outros também vão abrir os olhos, certo? Em muitas circunstâncias. Gente, bem, o vídeo já ficou um pouco longo. Espero que tenha sido interessante aí para você. Comenta a sua opinião, muito importante para mim. Grande abraço, até o próximo vídeo. Valeu, gente!